e do louvor, chefe do louvor, no templo, nos tempos de Davi e Salomão, um servo de Deus, um homem temente a Deus, que compôs 12 hinos, que se tornaram 12 salmos, que estão aqui nessa coletânea de salmos. E o interessante em analisar o salmo que nós lemos é observar que ele conta a sua própria história nesse salmo. O Salmo 73 é um testemunho de Asaf. Ele dá testemunho da sua própria vida, da sua própria história, do que aconteceu com ele. O interessante é que ele é humilde e sensato de falar o que aconteceu e o que surgiu no seu coração. E esse testemunho de Asaf, ele é dividido em duas fases da sua vida. Porque em um certo momento da sua vida, pastor, ele teve uma crise existencial e espiritual. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 73, nós estaremos meditando nele. Nós vamos ver que em certa ocasião da sua vida, ele sofre essa crise. Como você disse que ele sofre essa crise? Porque nós vamos estar falando sobre isso, e o versículo 2, ele dá a entender bem isso. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ou seja, ele quase caiu, ele quase sucumbiu. Quem é que nunca escorregou e quase caiu? No gelo, uma casca de banana, por exemplo. Quem é que nunca escorregou e pensou: meu Deus, quase, faltou pouco, graças a Deus que eu não caí, Essa é a expressão do salmista Asaf. Por quê? Porque ele enfrenta esta crise, e essa crise se dá, e é muito interessante a gente observar esse salmo, porque o que esse homem passou, nós também podemos passar. O que surgiu no coração dele pode surgir no nosso coração também, se nós não tivermos uma ideia coerente do que é o Evangelho. Esse salmo é interessante para mostrar qual a real visão da vida com Deus, qual é o objetivo real da vida cristã, o que representa o Evangelho nas nossas vidas, na vida do ser humano, diante de tantas pregações, de tantos ensinamentos, hoje em dia. E a vida dele, quando ele enfrenta essa crise, ela se dá porque ele passa a observar a vida do ímpio. Versículo 3. Ele diz assim: eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. E ele vai descrever as características desse ímpio do versículo 3 até o versículo 11, 12. Ele vai falando: quando eu observava o ímpio, eles vivem na soberba. Olha aí, eu invejava a soberba deles. Eles são soberbos, violentos, ímpios, maliciosos, arrogantes, e ainda afrontam a Deus. Versículo 9: erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Versículo 8. E versículo 11 diz: como sabes Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Além de maliciosos, arrogantes, soberbos, eles também afrontam a Deus, são incrédulos. Só que o salmista Asaf, ele observa que esses homens, esse ímpio, mesmo com essas características, eles eram ricos.
Eles eram ricos e eram prósperos financeiramente, socioeconomicamente falando, gozavam de uma vida boa. Ele observa isso e ele fica aturdido, perturbado. E o texto diz que ele começa a ter inveja do ímpio. Ele começa a invejar a vida do ímpio, a riqueza do ímpio. É o que o texto diz. Ele tinha inveja. Inveja é aquele que quer o do outro, ou quer ter o do outro. A crise espiritual e existencial de Asaf se dá porque, por um momento, ele tira os olhos de Deus, ele desvia os olhares de Deus, ele passa a olhar outra coisa, ele perde a sensibilidade espiritual. E quando a pessoa tira os olhos de Deus, quando nós tiramos os nossos olhares de Deus, nós passamos a focar outra coisa. Um exemplo é Pedro. E quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele tirou os olhares de Jesus, ele percebeu a circunstância em volta e afundou. E quantos personagens ao longo da Bíblia que tiraram os olhares de Deus e olharam para outra coisa, focaram outra coisa e tiveram um fracasso na sua vida, em todos os sentidos? Como exemplo, Sansão, como exemplo, Geazi, Acã, Davi, que por um momento tira os olhos de Deus. E Asaf, ele conta que isso aconteceu com ele. Ele enxergava a boa vida do ímpio e queria aquilo também. Asaf, ele pensou que, por ele ser crente e servo de Deus, quem tinha que ser rico era ele, não o ímpio, que vive uma vida de pecado. Parece até que ele ouviu alguma pregação de algum missionário, apóstolo ou bispo sobre prosperidade, de alguma denominação neopentecostal, de um crente tem que ser rico, tem que ser famoso. Mas será que essa é a visão do verdadeiro Evangelho de Cristo? Será que é isso que Jesus prometeu? Será que é isso que os apóstolos pregaram? É necessário observar esse salmo, porque hoje essas pregações estão em muitos cultos, em muitas igrejas, no rádio, na televisão. E se o crente não tiver noção do que é verdadeiramente o Evangelho, ele vai ser levado para esse tipo de pregação e de ensinamento. Asaf ficou perturbado. E por causa de tirar os olhos de Deus e colocar no ímpio, ele viu o ímpio, a riqueza do ímpio, e ele começou a olhar para ele. O crente, quando afasta de Deus, ele passa a olhar para ele. Ele achou que era merecedor. Ele achou que ele tinha que ter. Ele ficou insensível. Versículo 21, ou melhor, versículo 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ele se achava merecedor. Versículo 13, ele chega a fazer uma afirmação muito séria. Versículo 13: na verdade, em vão tenho purificado a minha alma, e lavado o meu coração. Ou melhor, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele é humilde e sensato dizer que isso surgiu no seu coração. Muitas vezes a gente quer contar só bênçãos, só o que a gente faz para Deus.
Mas o que surge no coração da gente, às vezes de incredulidade, nós não temos coragem de externar. Mas ele externa, ele conta, ele diz, ele entende que ele faz a lógica racional, a lógica humana. Deus é bom, e eu sirvo a Deus. Deus pode tudo. Logo, o Deus que pode tudo, Ele tem que me dar. É eu que tenho que ser rico, é eu que tenho que ter. Mas essa é a lógica racional e humana, não é a lógica de Deus. Não que eu esteja aqui pregando a teologia da pobreza, não é isso. Eu acredito que Deus abençoa a vida do cristão, pastor, obreiros, igreja, em todos os setores. O crente que é trabalhador, temente a Deus, fiel a Deus, sabe investir, investe bem, com certeza a sua vida financeira vai melhorar. Mas não quer dizer que por ser crente tem que ser rico, e o ímpio, por ser ímpio, tem que ser pobre. Porque senão os crentes só tinham, os ricos tudo era crente, e os pobres tudo era ímpio. Mas não é a realidade que nós vemos hoje. E Jesus nunca prometeu isso para a igreja. Muito pelo contrário, Ele disse que os pobres sempre estariam no meio da sociedade. E Ele diz: no mundo tereis aflições, por isso tende bom ânimo. Jesus nunca iludiu a igreja, nunca iludiu seus seguidores. Ele sempre foi sincero, sensato e realista ao transmitir a mensagem do Evangelho e do Reino de Deus. A primeira parte da vida desse homem é de angústia, é de não entender o que estava acontecendo. A princípio ele duvida da justiça de Deus. Por que Deus faz isso? Deixa o ímpio ter isso. E às vezes a pessoa que teme a Deus é a pessoa que sofre uma perda, alguma crise existencial, alguma dificuldade. Enfim, ele não consegue entender porque os que temem a Deus às vezes sofrem, e os que não temem às vezes têm uma vida socioeconômica, financeira, aparentemente bem e bem sucedido. Mas ele está no período da crise. Os olhares dele estão no ímpio, e os olhares dele estão nele mesmo. E no versículo 16 ele diz assim: quando eu pensava compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele tentou compreender, fazer essa matemática e não dava certo, ele ficou perturbado. Ele não entendeu. Aí parte para a segunda fase da vida desse homem. Quando ele busca a resposta, não encontra. Quando ele se acha merecedor e não recebe. Quando ele vê o ímpio gozando do bom e do melhor, e ele pensa que não deveria ser assim, continua sendo assim. Sabe o que ele faz? Versículo 17: até que eu entrei no santuário. Até que ele entendeu que ele tinha que entrar na presença de Deus. Até que ele entendeu que ele deveria voltar e conversar com Deus. Eu não sei como está a sua vida. Quem sabe você está perturbado por alguma coisa que você espera de Deus e ainda não aconteceu. Quantas pessoas que recebem esse tipo de mensagem, que tem que ser rico, tem que ser melhor, tem que ser maior, e às vezes não acontece, vem o desespero e acaba desviando do Evangelho. Asaf entra no santuário, ou seja, ele volta os olhares para Deus, ele volta a sensibilidade em Deus. Aí vem a segunda fase do testemunho desse homem. Eis até que eu entrei no santuário. E quando ele entra no santuário, conversa com Deus, fala com Deus, ele é confortado.
ele é edificado. Quer ser edificado, quer ser consolado de alguma coisa que ainda você não recebeu, que você espera de Deus. Quem sabe a sua alma está perturbada. Entra na presença de Deus, entra no santuário, conversa com Deus, fala com Deus. O salmista certa vez diz assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia. Coisa linda, glória a Deus. Espera em Deus. Quando ele entra no santuário, quando ele vai falar com Deus, ele entende algumas coisas. Primeiro, ele entende o fim do ímpio. Daquele que ele estava observando, ele achava que estava em segurança, ele achava que era melhor do que ele. Ele entende o fim do ímpio. A partir do versículo 18, ele entende que a vaidade do ímpio passa, a beleza passa, a fama passa, o dinheiro passa. E ele, o salmista Asaf, no versículo 18, diz assim: eu entendi que eles estão em um lugar escorregadio. Sabe qual é o lugar escorregadio do ímpio? O lugar escorregadio do ímpio é a sua segurança da riqueza. O lugar de segurança da riqueza do ímpio é o lugar escorregadio. Por quê? Porque a pessoa que confia demais na sua riqueza, no que tem, ele se acha autossuficiente, ele se acha independente de Deus, independente de todo mundo. E ele vai levando a vida assim, até que o fim da sua vida, quando ele perde, porque a vida passa, como eu disse, a riqueza passa, a fama passa, a beleza passa. Quando vem a partida, ou quando vem a morte, ele não tem segurança em mais nada, porque o que ele tinha, ele perdeu. Ou às vezes quando ele enfrenta uma doença incurável, quando o dinheiro não pode curar a sua doença, sua riqueza e tudo que tem não pode pagar um médico para te dar a cura. É um lugar escorregadio. Eu estava estudando essa mensagem e eu achei no YouTube um lugar chamado Recanto dos Artistas. É um lugar onde pessoas foram famosas, ricas, pessoas que conquistaram, foram em vários lugares, tiveram muito dinheiro, viveram uma vida de luxúria, de fama, de poder. Essas pessoas estão, algumas com depressão, idosas, sustentadas pelo Recanto dos Artistas. É os artistas que injetam dinheiro para sustentar essa instituição, porque a vaidade passou, porque o que tinha passou, a glória passou, a fama passou, e o que tem é a certeza de que tudo que confiou e aonde colocou a sua confiança não lhe deu a condição de permanecer como era. Passou. Estão deprimidos, angustiados, sem paz, sem alegria, sem gozo, sem esperança. Pessoas que foram invejadas, que alguém quis ser como ele, como ela, hoje estão abandonados pela família, abandonados pela sociedade, já não fazem fama, esquecidos no canto da história e da vida. Mas o salmista, ele, ao entrar no santuário, ele entende o fim dos ímpios. Ele entende o fim do ímpio e sua riqueza. Em segundo lugar, quando ele entra no santuário, ele olha para ele. Quando ele entra no santuário, ele entende o fim dos ímpios. Quando ele entra no santuário,
Agora ele enxerga ele como pecador, dependente de Deus, falho, alguém que errou. Quando ele desviou os olhares de Deus, ele se achava merecedor. Deus tinha que dar. Quando ele entra no santuário, ele entende: eu pequei contra Deus, eu errei. E ele diz assim no versículo 21: assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins, assim me embruteci, e nada sabia, era como um animal perante ti. Aqui eu entendo que quanto mais o homem aproxima de Deus, como já foi pregado, o doutor Daniel gosta muito de dizer isso, toda vez que o homem aproxima de Deus, ele reconhece que ele é falho. Toda vez que nós aproximamos de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, dependentes de Deus, que eu não mereço, eu não sou digno. O que Deus faz por mim é por amor, é por misericórdia, é por graça. O que Deus faz por nós é porque Ele nos ama. Não é porque eu oro, não é porque eu prego, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu tenho meu nome na lista de membros dessa igreja, não é porque eu oferto ou dizimo, não. O que Deus nos dá é pelo seu amor e pela sua misericórdia. Aleluia! E o que nós damos também na obra de Deus tem que ser por amor, por gratidão e porque Ele já tem nos abençoado. Aleluia! Glória a Deus! E toda vez que o homem tira os olhares de Deus, ele se acha autossuficiente, merecedor, digno, melhor do que o outro. Isso é bom para nós fazermos uma reflexão. Como estamos levando a nossa vida? Como nós estamos enxergando a comunhão com Deus, a intimidade com Deus? O salmista, ao entrar no santuário, ele vê o filho ímpio, ele reconhece o seu pecado, e em terceiro lugar, ele consegue enxergar o que Deus representa para ele. Nós só conseguimos enxergar o que Deus representa para nós quando os nossos olhares estão focados em Deus, estão direcionados em Deus, estão ligados em Deus. Quando ele entra no santuário, ele vê Deus e ele enxerga o valor que é mais do que dinheiro, ouro, prata, riqueza. Ele enxerga valores excelentes. Ele diz assim no versículo 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Ele diz assim: eu tenho a companhia de Deus, eu estou do lado dele, Ele está comigo. Tem coisa mais linda do que essa? Você ter a presença de Deus, você ter a companhia do Espírito Santo. Ele é promessa de Deus para nós. Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador. Em Atos 2 nós vemos o Espírito Santo descendo sobre a vida da igreja naquela época, que ainda está conosco nos dias de hoje, consolando, edificando, fortalecendo, abençoando, trazendo alegria na tristeza, trazendo a graça de Deus. Quando nós não sabemos entender a situação que nós estamos vivendo, Ele nos consola nos momentos mais difíceis, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos a presença do Espírito Santo. Essa é a verdadeira riqueza do cristão, e esse é o verdadeiro Evangelho. E ele diz assim, no versículo 23: estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela mão direita. Deus está com ele, e Deus é a segurança de Asaf. Segurança, coisa que o ímpio não tem. Segurança significa paz, serenidade, tranquilidade, equilíbrio. Jesus disse isso. Jesus falou isso em João 14. Ele diz assim: deixe-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, é transitória, é efêmera, é superficial, mas a paz que Jesus dá, ela é eterna, ela é para sempre. São valores que realmente a igreja precisa tomar posse disso, do que é o Evangelho, do que é verdadeiramente o Evangelho. Quantas igrejas e programas de televisão gastam tempos e tempo
para pregar que o Evangelho é ouro e prata, é conquista de vida financeira, quando na verdade o verdadeiro significado do Evangelho não é esse. O Evangelho é paz e gozo no Espírito. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É salvação e poder de Deus para aquele que crê. Coisa que o ímpio nunca vai conseguir comprar com toda a sua riqueza, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder aquisitivo. Ele nunca vai conseguir comprar isso. Quantos ricos que têm uma boa cama, mas não têm sono? Tem uma boa comida na mesa ou na geladeira, mas não tem apetite. É famoso e reconhecido no mundo todo, mas não tem paz. A família está destruída. Há poucos dias atrás, eu não sei se os irmãos, eu acredito que a maioria ou todos aqui souberam da notícia de um ator famoso, conhecido, e conhecido até pela área do humor, fazia tantas pessoas rir, suicidou. Aí eu pergunto, o que valeu o dinheiro? O que valeu a fama? O que valeu o poder? A riqueza fez tantas pessoas rirem, mas era infeliz, mas não tinha paz no seu coração. Mas Jesus, Ele concede a verdadeira paz. O crente, pela situação mais difícil que esteja passando, ele sabe em quem ele tem confiado. Aleluia. E no Salmo 37, versículo 16, diz assim: vale mais um pouco do justo do que a riqueza do ímpio. Melhor é o pecado onde há paz do que a riqueza onde há inquietação. Tome cuidado com certos tipos de mensagem. Acalma o teu coração e espera em Deus. O melhor você já tem, o seu nome no livro da vida. Você tem paz do Espírito de Deus no teu coração. Os valores da mensagem de Jesus e dos apóstolos eram fé, justiça, confiança em Deus, humildade, amor em amar o próximo e repartir com o necessitado. Esses eram os valores de Jesus e dos apóstolos, totalmente diferentes das mensagens neopentecostais de hoje. Enquanto ensina que se você aceitar Jesus, você tem 10, você vai ter 20 e 30. Enquanto o Evangelho é esse, você aceitou Jesus e tem 20, você vai passar a ter 10, porque você vai compartilhar com quem não tem. É o valor do Evangelho de Cristo. Por que é importante entendermos isso? Porque no final do Salmo nós vamos falar, ele diz assim: Deus é a minha companhia, Ele é a minha segurança. No versículo 24 ele diz assim: Ele me guia, Ele é meu conselheiro e Ele me receberá em glória. As palavras de Asaf mudam totalmente. Ele tira os olhos da riqueza do ímpio de si mesmo e olha para Deus e diz: eu estou nas mãos de Deus. Ele me guia, Ele me conduz. Aleluia, Ele vai me receber em glória. Esta é a riqueza e o valor da igreja. Aleluia, por isso nós podemos dormir tranquilo e acordar alegre, porque nós estamos nas mãos de Deus e Ele cuida de mim, de você, Ele cuida da igreja. Aleluia. Ele, no versículo 25 ele diz: Ele é meu companheiro. E no versículo 26 ele diz assim: Ele é a minha fortaleza e Ele é a minha herança. Ele é o meu tesouro, Ele é a minha riqueza. Quantos em busca de riqueza perderam Deus, perderam a fé? A Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos a qualquer custo cairão em várias tentações. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas demais serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser o nosso maior objetivo, para que quando as trombetas tocarem, Ele encontrar uma igreja temente a Ele, uma igreja que o ama,
uma igreja que espera em Deus, uma igreja que não está com o coração na terra, uma igreja que não está com o coração no dinheiro, no tesouro desse mundo, porque isso passa, mas a nossa vida com Deus irá nos levar para a eternidade com Deus. Porque qual melhor é seguir ou querer fama, poder e dinheiro, soberba, orgulho, malícia aqui nessa vida, e por fim o juízo de Deus, ou uma vida simples com Deus, mas por fim a vida eterna com o Senhor. Esse deve ser o norte da igreja. E ele diz assim: para mim bom é aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Quando nós entendemos o que é realmente o Evangelho, a igreja tem uma mensagem missionária e evangelística verdadeira. Uma mensagem que não está baseada em coisas físicas. Uma mensagem que não está baseada nos tesouros dessa vida. Uma mensagem que não atinge somente o corpo físico. Uma mensagem que não atinge apenas os pés para ser bem calçados, o corpo para ser bem vestido, o alimento para alimentar fisicamente. Porque o Evangelho é poder de Deus que atinge a alma e salva o homem. Aleluia! Aleluia! E o atinge por completo. O Evangelho dá poder ao homem de viver com Deus, de viver para sempre com o Senhor. Essa deve ser a nossa maior esperança. Porque se a igreja tiver essa visão do Evangelho, a mensagem do Evangelho será objetiva e alcançará o coração do pecador. Há pouco tempo eu vi o testemunho de uma mulher na televisão. Ela diz assim: eu não era crente, hoje eu sou crente e minha vida mudou. Eu sou empresária, eu tenho não sei quantas casas, eu tenho não sei quantos carros. Quanto que o Evangelho, ele faz a pessoa entender que ele é pecador e depende de Deus. O Evangelho faz a gente entender que nós dependemos do Senhor, que só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. No livro de Jeremias tem um versículo que diz assim: que nem se o homem lavasse seu corpo com sabão, com o melhor sabão alvejante, ele conseguiria remover a culpa do pecado. Mas o Evangelho de Cristo dá condição ao homem de ter o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho. Faz o homem ter paz com Deus, paz consigo mesmo. Faz o homem entender por que ele nasceu, por que ele está aqui e para onde ele vai. O homem pode ter dinheiro, fama e poder, mas se você perguntar para ele: você sabe para onde você vai depois dessa vida? Ele vai gaguejar na hora de te responder. Se ele não tiver uma verdadeira intimidade com Deus, se ele não tiver sido comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É com ela que nós devemos que anunciar as obras do Senhor, anunciar os feitos do Senhor, anunciar o Evangelho do Senhor. Mas hoje é um ponto de missão. Você pegou no Salmo 73? Mas hoje, eu acredito que a nossa mente abriu mais, para que quando nós encontrarmos uma pessoa que não tem Jesus, nós sabemos falar para ele o que é realmente o Evangelho, e o que é realmente ele precisa, e do que ele precisa fazer, que é arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus. Ele vai ter o nome no livro da vida do Cordeiro. Ele vai ter paz com Deus e consigo mesmo. Porque se nós tivermos noção do que é realmente a mensagem do Evangelho, a obra missionária, o evangelismo será mais objetivo. Amém? Fica de pé comigo, por gentileza.
homem conta o seu testemunho, a crise que ele viveu. Mas não fica só na crise. Ele conta o que Deus fez na sua vida. E o que aconteceu quando ele entrou no santuário. Quem sabe estou pregando para alguém essa noite e o coração está perturbado, porque esperou algo de Deus e Deus ainda não fez. Mas a palavra de Deus para nós é: entra no santuário. Aleluia. Volte os olhares para Deus. Não perturbe o seu coração. Espera no Senhor. Confia nele. Continua crente, servindo a Deus. Não deixe que seus pés se desviem, se escorreguem. Como esse homem disse, os meus pés quase se escorregaram. Assim você terá tranquilidade no seu coração. Tranquilidade, paz, equilíbrio para viver uma vida com Deus, cheia de Deus. E quando, aonde você estiver ou passar, as pessoas vão querer ser como você. Mas não ter o dinheiro que você tem, ou a fama que você tem. Vão querer ter a paz que você tem. Vão querer ter a confiança que você tem em Deus, a vida que você tem com Deus. É isso que nós temos que transmitir ao mundo. A paz que Deus nos dá, a confiança, a segurança. Amém? Feche seus olhos comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós pregamos